Filipenses 3, do 12 ao 14. Todos encontraram? Amém? Misericórdia? Vamos mais um minutinho. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14 diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Mais uma vez, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Paizinho querido, eu quero te agradecer, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Quero te agradecer, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa, Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor, nessa noite, traga cativo o nosso entendimento. Traga cativo, Senhor Jesus, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos irmãos, no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele escreve uma frase. A frase, qual é a metáfora de vida que vem na sua cabeça? Ela expressa uma convicção do apóstolo Paulo acerca de um objetivo final. Ele prossegue para o alvo para quê? Qual é o objetivo de você prosseguir? Porque talvez você tenha parado ou desanimado, e você pensou assim, não, eu vou sentar aqui só para tomar um pouco de fôlego, e abandonou vários projetos na sua vida, principalmente na sua vida espiritual, porque você já não achou mais sentido para aquilo. Para onde você está prosseguindo? É muito legal que no filme Alice no País das Maravilhas, tem um episódio que ela se encontra com aquele gato risonho, e aí ela pede uma informação para o gato. E o gato fala, mas aonde você quer chegar? E ela diz, eu não sei. Ele diz, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir e aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou caminhando à toa. Eu não estou indo para qualquer lugar. Eu não estou perdendo tempo. Eu estou gastando a minha vida indo até Jesus. Eu estou caminhando em direção a um prêmio, a uma linha de chegada. E é para lá que eu vou. Qual é o norte da sua vida? Qual é o rumo da sua vida? E nós precisamos pensar sobre isso. Nessa noite eu gostaria que, mais do que pensar sobre essa frase, sobre o que ela significa, eu gostaria que você imaginasse na sua cabeça. Agora não só pense na frase, mas pinte um quadro na sua cabeça. Imagine uma cena. E a cena é prossigo para o alvo. Imagine essa pessoa. E eu, quando começo a imaginar sobre isso, eu imagino aqui pelo menos duas figuras. A primeira é de alguém viajando, talvez com aquele estereótipo de mochileiro, desbravador, mesmo enfrentando as intempéries da vida, mesmo enfrentando as dificuldades, essa pessoa continua, porque ela tem uma missão, ela tem um objetivo. Eu continuo, eu prossigo, tem um alvo, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Mas a segunda metáfora que nós podemos entender dessa frase, prossigo para o alvo, talvez seja de um atleta. E essa se encaixa completamente com o que o apóstolo Paulo estava tentando dizer para essa igreja. Paulo está dizendo, vocês precisam ser como atletas, que correm, mas que correm com um foco, que não andam distraídos pelas coisas do mundo, que não perdem o foco na corrida. Eles não podem
se distrair, porque se distraírem, eles não vão chegar, eles não vão ser premiados, eles não vão cruzar a tão esperada e sonhada linha de chegada e não subirão ao pódio. Um atleta corre, mas ele não corre por qualquer coisa, ele corre por um objetivo. Paulo não está se iludindo com os assuntos terrenos, é isso que ele está falando para aquela igreja. Paulo não está perdendo tempo com os problemas dessa vida, ele deixa tudo e prossegue. Ele deixa essas coisas para trás e prossegue como um atleta, disciplinado, constante. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15:58 diz: sejam firmes e constantes. Qual é o segredo da vitória? O segredo da vitória não é apenas ser firme, porque firme todo mundo é. Todo mundo pega firme na segunda-feira na dieta, o problema é chegar até na sexta com ela, né? Todo mundo vai na segunda-feira na academia e pega firme, mas o problema é chegar até o final. Nós somos firmes no começo, mas nos amolecemos com o passar do tempo. E por isso Paulo fala em 1 Coríntios 15:58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Ele continua caminhando, seguindo para Cristo. O interessante, meus queridos, é que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não está participando de uma maratona. E tampouco Paulo está fazendo uma viagem dos sonhos pela Europa. Ele está na Europa, ele está em Roma, mas ele está preso. Ele está esperando ser julgado. Ele está esperando ser julgado por Nero. A sua cabeça está a prêmio e Paulo está em um calabouço. E de dentro desse calabouço, Paulo escreve essa mensagem para a igreja. Prossigo para... Paulo está dizendo isso, eles me prenderam, mas eu não só estou disposto a ser preso por Cristo. Ágabo, um profeta do Novo Testamento, que profetizou uma grande fome no mundo, quando Paulo retorna com uma oferta das igrejas, e Paulo vai ir para Jerusalém, o mesmo profeta que profetizou a fome, foi ao encontro de Paulo e falou: não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso. E Ágabo tirou o cinto e amarrou o apóstolo e disse: é isso que eles vão fazer. Quando você chegar em Jerusalém, ao invés de receberem você bem, lá você vai ser preso. E Paulo diz: eu não só estou disposto a ser preso por Cristo, como também a ser morto por Ele. Paulo está preso, mas ele prossegue para o alvo. Ô meu irmão, qual foi a prisão que te fez parar de prosseguir para perto de Jesus? O que é que fez você desanimar dessa corrida, dessa caminhada? O que é que tirou o brilho dos seus olhos, o encanto do seu coração, a chama do Espírito que queimava dentro de você? O que é que fez você parar? Eu prossigo para o alvo, não é hora de retroceder, é hora de avançar, de chegar mais perto de Jesus. E talvez você é uma pessoa excelente para conquistar seus objetivos, mas eu aqui não estou falando de objetivo pessoal, eu estou falando de Cristo. Ele é o supremo prêmio de Deus. O que é que nós estamos fazendo para alcançar a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Eu prossigo para o alvo. É isso que Paulo está dizendo. Qual tempo está essa frase? Passado? Prosseguir? Futuro? Prosseguirei? Tempo? Presente. Eu prossigo. É muito interessante que no grego nós temos o presente contínuo. É igual o enchei-vos do Espírito. Você se enche do Espírito hoje, mas amanhã você precisa se encher de novo. E semana que vem de novo. É o presente contínuo. E Paulo diz: eu prossigo. E essa é a mesma ideia. Eu não paro. Eu vou hoje, eu vou amanhã, eu vou depois, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Enquanto eu viver, eu vou estar caminhando em direção ao alvo que é Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Eu prossigo para o alvo.
E talvez você se pergunte: pastor, como é que eu devo prosseguir para esse alvo? E nós vamos ver aqui 3 breves lições de como prosseguir para o alvo. A primeira delas: para você prosseguir para o alvo, você precisa prosseguir com um coração perseverante. Versículo 12: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, a salvação funciona da seguinte maneira. Ninguém pode correr uma maratona sem se preparar. Então Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para os crentes que já foram salvos em Jesus Cristo. A salvação, ela funciona da seguinte maneira. A nossa vida cristã é assim: nós entramos pela porta que é Cristo. Quando você ouve a voz de Jesus, quando você diz sim para o Senhor, quando você abre o seu coração e você ora e diz: Senhor, vem morar na minha vida. A partir desse momento, esse é o primeiro estágio que se chama conversão. O segundo estágio na vida de todo crente é o caminho. Por isso Jesus vai dizer que ele é a porta, mas ele também é o caminho. Mas a Bíblia vai dizer que o caminho é estreito, é um caminho difícil, é um caminho de afunilamento, e isso dentro da teologia nós chamamos de santificação. A salvação é um ato de Deus. Jesus fez isso por você na cruz. Ele morreu por você, pelos seus pecados. Ele salvou você. Mas a santificação é uma obra de parceria. É eu e Deus caminhando nesse caminho. Ela começa na conversão e só termina no último dia, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o segundo estágio, se chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. Você está nesse caminho. Você que recebeu Jesus, não importa quantos anos de crente você esteja, você está nessa caminhada, prosseguindo para o alvo. E por fim, a glorificação, que é o terceiro e último estágio, que é quando Cristo vem. E a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, isto que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, ou seja, nós seremos plenamente perfeitos. Por isso Paulo nesse texto diz que ele não é perfeito, porque ele ainda não está no último estágio da salvação, que é a glorificação. Nesse primeiro estágio de um coração perseverante, é muito importante nós termos uma consciência de pecado, porque somos imperfeitos. E muitas pessoas desistem da caminhada cristã, muitas pessoas param no caminho, porque elas começam a ver o pecado em si, as suas falhas, e se envergonham e dizem: eu não posso estar aqui. O próprio apóstolo Paulo disse que Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. 1 Timóteo 1,15, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso Paulo, ao escrever, ele diz o seguinte para a igreja: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu vou continuar. Independentemente dos meus defeitos, eu vou continuar. Porque Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quanto mais eu caminho para perto de Deus, quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu vou mudando o meu caráter. Mais Deus vai me transformando, mais eu vou ficando cada vez mais parecido com Cristo. Até o dia que Jesus, lá no céu, chama a sua senha e você vai se encontrar com Ele. Ou até o dia que Ele rasgar os céus e vier para nos buscar.
Não pare porque você não é perfeito. Não pare de caminhar porque o ambiente a qual você está não é perfeito. Não pare porque a sua igreja não é perfeita. Ei, calma, não vai encontrar nada perfeito nessa terra. Aqui não tem igreja perfeita, aqui não tem família perfeita, não tem casamento perfeito, não tem ninguém perfeito. Mas nós precisamos prosseguir buscando aquele que é perfeito. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. A palavra de Deus em Hebreus 12:1 vai dizer o seguinte: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Essa caminhada cristã é a caminhada do desapego. E o autor de Hebreus escreve: vamos nos livrar desse peso do pecado. Você vai correr melhor se você se livrar desse peso. Corra com perseverança essa carreira, não desista. Corra com um foco. Qual é o foco? O autor e consumador da nossa fé. Paulo conclui o seu pensamento mais ou menos da seguinte maneira: eu sei que eu não sou perfeito, mas mesmo assim eu não desanimo. É isso que Paulo está dizendo. Eu continuo porque eu fui conquistado por Cristo Jesus, e porque eu fui conquistado eu vou conquistar, porque Ele me alcançou, eu vou chegar lá. Em segundo lugar, para nós alcançarmos, nós precisamos de uma mente focada no caminho. Um coração corajoso, um coração perseverante, mas em segundo lugar, uma mente focada no caminho. Como é que eu faço isso? Não vivendo no lugar mais perigoso do mundo. Qual é o endereço mais perigoso para se morar? Não é na favela, não é no morro, não, é no passado. O endereço mais perigoso para se morar é o passado. E Paulo escreve: eu mantenho a minha mente focada, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Certa feita, isso eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar. Diz que eles estavam numa fila num congresso, e eles estavam na fila do restaurante. E aí chegou uma mulher e cutucou, uma senhora cutucou o ombro dele assim, e ele virou para trás. Pois não, ela falou: pastor, eu quero te falar uma coisa. Eu estava grávida e o meu marido não quis comprar para mim um abacate. O pastor tinha pregado sobre casais. Ele olhou para o marido e falou: mas assim também, companheiro, você não comprar um abacate para uma mulher grávida? Aí o marido baixou a cabeça e falou: pois é, pastor, eu cometi esse erro, mas foi há 17 anos. Aquela mulher ainda estava vivendo há 17 anos atrás. E quantas pessoas nós não conhecemos que estão com o seu endereço no passado? E se o teu passado foi bom demais, você vive de saudosismo. E se o seu passado foi ruim demais, você vive atormentado por traumas. Então o passado é terrível para se morar. E Paulo está falando: eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo. Todo mundo tem um passado ruim. Ei, preste bem atenção. Você errou, você está errando e você vai errar. Você pegou a visão? É nos 3 verbos mesmo. Você errou no passado, você está errando e você vai errar. O problema é que a gente gosta de ver isso nos outros e não em nós mesmos. Nós precisamos ter essa visão de que o passado é lugar para ser abandonado. Por isso que Paulo fala isso. Vocês já pararam para estudar um pouquinho sobre a vida de Paulo? Saulo, né, foi quem segurou as capas dos homens que arrebentaram a cabeça de Estevão à pedrada. Foi Saulo. Em Atos
Paulo vai escrever que ele viu o sangue do mártir, do santo mártir, escorrer na terra. Saulo, quando foi alcançado por Cristo, o homem que estudou aos pés de Gamaliel, estava com cartas assinadas para chegar em Damasco e pegar aqueles homens crentes que criam em Cristo e levá-los para as prisões. Possivelmente essas pessoas seriam mortas e condenadas. Paulo precisou lidar com o seu passado ruim, por isso ele escreve: eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. Ô meu irmão, você é um projeto de Deus. Deus muda a história. Deus escreve uma nova história. Você não é refém do seu passado. Você não é refém do que você cometeu há 10, 15, 20 anos atrás, ou há um ano atrás. Não. Peça perdão para Deus. E a Bíblia diz que Deus lança fora todo esse nosso passado. Paulo então diz que ele prossegue para o alvo. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Primeiro exemplo, os hebreus. 430 anos de escravidão. Fazendo tijolo com os pés. Tendo que buscar capim para fazer tijolo. 430 anos. São 5 gerações. Escravos, Deus liberta. Envia Moisés. Vem 1, 9, 10 pragas. O povo sai riquíssimos, carregados de ouro. E em toda e qualquer dificuldade, o que é que os hebreus faziam? Como subterfúgio lembravam do Egito. Mas lá no Egito nós sentávamos do lado das panelas de carne. Aqui nós não temos pão para comer. Por que é que você nos trouxe aqui? Foi para nos matar de fome? Então não nos tivesse deixado morrer nas mãos de Faraó. Porque lá no Egito nós tínhamos isso. Toda vez, e em toda vez Deus intervia e dizia: vai ter o maná para vocês pegar de manhã, vai ter a codornize para vocês pegar no final da tarde. Ô meu irmão, pare de reclamar pela dificuldade que você está enfrentando agora. Segundo exemplo, Cleopas e um outro discípulo que nós não sabemos o nome. A história deles está lá em Lucas 24. Eles estavam no domingo, voltando para Emaús, mas a mente e a alma deles estavam cronologicamente na sexta-feira. E eles iam conversando, os dois dizendo: pois é, Jesus morreu e falou que ia ressuscitar, já é domingo, Jesus não apareceu. E de repente Jesus chega do lado deles. E Jesus se dá desentendido e diz: e aí, meus queridos, o que aconteceu? Você é o único que não sabe. Morreu Jesus, ele falou que... E Jesus vai conversando com eles o caminho inteiro. E eles não conseguiram ver que Jesus estava ali. Por quê? Porque a mente deles estava apegada ao passado. Talvez você está reclamando e Jesus está do seu lado. É você que não está percebendo. Ele não te abandona. Mas em terceiro e último lugar, é preciso ter uma visão de futuro. Nós precisamos viver o presente, sem perder de vista o futuro glorioso que Deus tem para nós, para cada um de nós. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se eu prossigo para algum lugar. Qual é o lugar que eu estou prosseguindo? Para Jesus Cristo. O prêmio é Jesus. Eu estou indo para Jesus. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus representa o chamado do próprio Cristo que transforma a vida de todo aquele que crê. Por que é que você está caminhando, pastor? Eu estou caminhando porque Jesus me escolheu. Ele me chamou e eu vou ir até Ele. Eu estou caminhando porque o chamado dele é irresistível na minha vida. E apesar de todas as distrações, e apesar de tudo, de todas as dificuldades que se levantam, emocionais, financeiras, espirituais, de saúde, nada disso me faz desejá-lo menos do que ele é. Porque ele é para mim algo mais importante. Ele é a soberana vocação de Deus na minha vida. Por que é que você está caminhando? Quem é Cristo para você? E se Cristo não for a sua maior paixão,
o seu maior desejo, o seu alvo, o seu maior objetivo, tudo e qualquer coisa vai te tirar do foco. Um olhar torto de um irmão dentro da igreja vai tirar você da igreja. Uma mensagem não respondida no WhatsApp vai servir de motivo para você se afastar do reino de Deus. Agora, quando nós temos Cristo como alvo, nada nos tira, nada nos distrai. Nós prosseguimos para o Senhor Jesus. A imagem do prêmio aqui nos convida a entender que a vida cristã, ela é uma jornada, mas com um destino glorioso. Você lembra do Salmo 23? O último versículo do Salmo é: bondade e misericórdia certamente me acompanharão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O final do Salmo 23 é aquela ovelha que estava perdida, mas que retornou. É aquele filho que estava perdido e retornou. E quando ele olha para trás, ele vê os vales da sombra e da morte que ele passou, as dificuldades, os tormentos. Ele vê também a mão de Deus, o sustento, a provisão. Aí ele vê a honra do Senhor, mas ele reconhece que em todos os momentos, bondade e misericórdia me seguiram. E eu agora estou na casa do meu Pai. Eu cheguei no meu destino final. Eu prossigo para onde? Eu prossigo para a eternidade. Para onde você está prosseguindo? Esse caminho que você está trilhando vai levar você aonde? Essa vida é muito curta, irmãos. A vida é dividida entre inte, inta e enta. Os 20, os 30 e os enta. E talvez você esteja nos enta. É dos 40 até os 99. Talvez para você que está no int ainda aí, que está nessa fase de juventude, nossa, 80 anos é muito tempo, mas tem gente aqui talvez que está perto dos 80 já, ou pertinho dos 90, já passou dos 80, e se você conversar com alguém nessa idade, ela vai dizer: meu filho, a vida é curta, a vida é breve demais para você desperdiçar ela em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, a não ser no Senhor Jesus. Você está correndo atrás do quê? Para onde? Eu prossigo para o alvo. Você quer prosseguir para o alvo também? Hoje é dia de você prosseguir para o alvo. Concluímos o quê? Em primeiro lugar, que esses versículos nos ensinam a manter os nossos olhos fixos em Cristo, como um atleta que corre com a imagem do pódio, a imagem da linha de chegada. Em segundo lugar, que a nossa perseverança nessa caminhada vai nos levar para mais perto de Deus. E quanto mais eu caminho com Jesus, mais parecido eu fico com Ele. Isso é a santificação. Deus vai arrancando de nós de nós mesmos. Deus nos arranca de nós mesmos. E no lugar Ele vai colocando mais dEle. E no final, nós seremos parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Em terceiro e último, viva hoje com a certeza de que Deus não está condicionado às circunstâncias. A sua realidade atual não é a sua realidade final. Deus tem algo para a sua vida infinitamente maior e melhor. Saiba que Deus não está preso às circunstâncias. Independentemente das circunstâncias, Deus cumpre os seus propósitos. Amém? Eu quero orar pela sua vida. E nós vamos encerrar hoje de uma maneira diferente. Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, a equipe de louvor vai estar entoando um cântico. E aí você vai trazer aqui ao gasofilácio. E na sequência nós já estamos dispensados. Eu vou estar lhe esperando ali na porta para cumprimentar você e desejar para você uma excelente semana. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito, pela tua palavra que fala aos nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada família aqui representada, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, meu Pai, de todo mal. Assim eu oro em o nome de Jesus.